Ana Cristina Martins. Ana Cristina Martins. Aqui, professor. Bom Bom dia. dia, Ana. Tudo bem com você? Até o presente momento eu ainda não desmaiei, mas É bom começar com um bom humor. Faz bem, faz bem. Entenda, você vai ter 10 minutos, com prorrogação de mais 5 minutos, para apresentar qual é o seu problema e suas conclusões acerca desse problema, tá bom? Você está com a palavra. bem, professor, bom dia a todos, bom dia aos presentes. O meu problema, professor, a problemática do meu tema, ele discute se é possível a acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos funcionários. E essa é uma problemática do nosso dia a dia, e eu vou começar dando um exemplo para basear a minha apresentação. Por exemplo, um funcionário, ele é um frentista, e ele tem contato com agentes em que agride a sua saúde e o outro que é um perigo direto à sua vida, sendo o primeiro que agride a sua saúde o frio intenso e o segundo o material inflamável. A pergunta é, ele poderia, por esse motivo, receber os dois adicionais de forma acumulada? Bem, essa discussão é muito antiga e ela foi tema de várias decisões conflitantes. E o TST, em 26 de setembro de 2019, decidiu que não cabe acumulação entre o adicional de insalubridade e periculosidade. E ele foi além, ele decidiu que, mesmo que tenha fatos geradores distintos e autônomos, ou seja, de um lado tenha o frio intenso e do outro lado um material inflamável, que são os fatos geradores, não cabe acumulação. E essa decisão foi via recurso de revista repetitivo e foi tomada pela subseção especial em dissídios individuais do TST. Esse recurso ele é usado como forma de explanação, né, de esclarecimento. Esse recurso ele é usado quando um tema tem várias decisões conflitantes e milhares de recursos do TST. E ocorre quando o TST resolve decidir de uma vez por todas essa problemática, para agilizar os julgamentos nas instâncias inferiores. Ou seja, ele pega um caso emblemático ou algum outro caso e resolve decidir na totalidade e via recurso de revista repetitivo, que é obrigatório o cumprimento dessa decisão pelas instâncias inferiores. Essa subseção especial em dissídios individuais, ela é composta por 14 ministros e é o órgão revisor das decisões das turmas. É unificador das jurisprudências do TST. O quórum mínimo é de 8 ministros para o julgamento de agravos regimentais, recursos e embargos contra as discussões divergentes das turmas ou destas que divergem de entendimento, de sessão, de dissídios individuais de orientação jurisprudenciais ou súmulas. Então, mediante essa decisão, como foi nesse caso, segundo o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, o empregado deve optar por um dos dois adicionais, que geralmente tem por percentual maior, o trabalhador sempre ele vai decidir pelo da periculosidade, que chega até 30% sobre o salário base, que é o salário contratual. Já o de insalubridade é calculado com base no salário mínimo. Embora tenha esse julgado do TST, que é o recurso de revista repetitivo, nós sabemos que se o empregador é atingido por dois fatos distintos, ele deveria receber pelos dois. Por exemplo, o funcionário trabalha à noite, ele é um ser humano o ser humano com raras exceções, ele não tem hábitos noturnos, mas ele é frentista, ou seja, como frentista, por escala, ele é colocado para trabalhar pela madrugada. Então, além do trabalho do turno noturno, que já dá o direito a receber pela periculosidade, ele trabalha e recebe o adicional noturno. E agora ele trabalha ainda de noite, é frentista e faz hora extra. Ele recebe, então, 3 adicionais, pois os 3 agridem pontos distintos da saúde dele. Eu creio que no tema discutido no meu trabalho, não deveria ser diferente, mas, como já dito, a decisão do TST, que é a maior corte trabalhista do país, e deve ser respeitada pelas instâncias inferiores.
Agora, com a reforma trabalhista, os sindicatos, as normas coletivas passaram a ser protagonistas, porque por elas poderem fixar vantagens e benefícios, direitos que prevalecem sobre a lei. E esse é um campo muito fértil e é instrumento eficaz, pois através das normas coletivas eles podem ser previstas formas diferentes, como acumulação e outros benefícios para a categoria, para ampliar esse rol de direitos. Por outro lado, existe outra linha de entendimento, e a fundamentação usada por quem atesta a possibilidade da acumulação se baseia no fato de que existem duas convenções internacionais da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é a 148 e a 155, que é interpretada por alguns dizendo que pode acumular os dois adicionais, ou seja, que deve acumular. Essa interpretação é feita porque essa convenção internacional que trata sobre o direito do trabalho e sobre a saúde do trabalhador, ela é uma norma de direitos humanos, e nós sabemos que uma norma de direitos humanos que ingressa no nosso ordenamento jurídico, que é aprovada nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, ela ingressa como uma norma supralegal, ou seja, acima de todas as leis e abaixo da Constituição. Agora, se essa norma de direitos humanos ingressa no nosso ordenamento jurídico, obedecendo o que reza o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ou seja, aprovada em Casa de Congresso Nacional em todos os turnos, por 3/5 dos seus respectivos membros, essa norma equivale a uma emenda constitucional, ou seja, uma norma constitucional. Então, os que defendem que pode ser acumulado os dois adicionais fazem interpretação dessas duas convenções internacionais e falam que a Convenção Internacional e a norma de direitos humanos que ingressou no nosso ordenamento jurídico não foi aprovada nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, ela equivale a uma norma supralegal e está acima da CLT. No entanto, o TST teve uma turma que já decidiu de forma favorável a essa acumulação dos adicionais, mas essa SDI reformou a decisão. E o entendimento hoje pacificado no ambiente do TST é que não pode acumular, aplicando assim o artigo 193, parágrafo 2º da CLT. A minha conclusão é que, por tudo que foi exposto, não deve ser aceito que o trabalhador continue sendo lesado em seus direitos por conta de interpretações feitas às normas que deveriam proteger a condição social do trabalhador e a proteção da dignidade da pessoa humana, mas por conta de direitos patronais, o trabalhador, por necessidade, se submete a exercer seu trabalho em condições perigosas, tanto à saúde quanto à vida, e ainda tendo que escolher receber entre os dois benefícios, mesmo que se submeta aos dois riscos de forma simultânea. O fato do trabalhador ser obrigado a optar por receber um dos dois benefícios fere todos os princípios do direito do trabalho, assim como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Se forem considerados os critérios de especialidade, cronologia e hierarquia para se solucionar os conflitos que ocorrem nas previsões legais existentes no artigo 193, parágrafo 2º da CLT, e o disposto na Convenção número 155 da OIT, entende-se que a Convenção está acima do dispositivo consolidado. Verifica-se dessa forma que, não acumulando os adicionais de insalubridade e periculosidade, se está ferindo a Constituição, já que nela os dois adicionais recebem proteção. Portanto, se comprovado por perícia que o trabalhador atua em condições de insalubridade e periculosidade, ele deve receber os respectivos adicionais. Sabe-se que os tratados internacionais se incorporam ao ordenamento como normas infraconstitucionais, e o entendimento mais aceitável é que a regra do artigo 193, parágrafo 2º da CLT não deve prevalecer, já que existe outra norma maior em hierarquia sobre o mesmo tema, em sentido contrário, e deve-se levar em consideração que a convenção que permite essa acumulação é mais recente. Portanto, quando houver uma situação conflituosa, deve-se analisar os institutos jurídicos de maneira lógica, sistêmica e teológica, para que a norma possa ser aplicada de maneira efetiva. Diante de tudo que foi exposto nesse artigo, chega-se a concluir que, diante da
Diante do ensinamento jurídico que se apresenta para que seja adequada à insalubridade e à periculosidade nos valores jurídicos, se faz necessário que eles sejam recebidos de forma cumulada, quando comprovado por perícia que o trabalhador tem contato simultâneo com os agentes da insalubridade e da periculosidade. E aqui eu concluo, professor, e desde já eu agradeço ao senhor, ao professor Matheus e aos colegas que estão presentes na banca. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Ana Cristina. Eu queria dizer que se todo mundo começasse a apresentação como você, nervosa, e desse esse show, porque você deu um show, eu vou te dizer, eu não sou daqueles professores que fica, não precisa chorar, senão eu vou chorar também. O professor Matheus vai chorar todo mundo aí que está aí. Deixa eu lhe falar. Escute, não, você não estava nada de nervosa. Isso é uma lenda que você criou na sua cabeça. Você deu uma aula. Você deu uma aula. E eu vou dizer mais a seu favor. Você deu uma aula de algo. Você fez uma apresentação que, para mim, vai ser simbólica até agora. Pode ser que alguém suplante isso, né, professor Matheus? Mas, veja, você falou dos aspectos teóricos e você foi no que interessa. Você disse, olha, o entendimento hoje do TST é esse. Eu sou contra. Por quê? Por causa disso. Os fatos, se um trabalhador comprovar que ele está sendo atingido pelos dois fatos que agridem a sua saúde, seja periculosidade, não é? Seja insalubridade, ele tem direito. E aí você vai e justifica. Aí você dá uma aula de hierarquia das leis. Ora, fantástico! Aí você dá uma aula de hierarquia das leis. Aí você não termina, não. Você vai e diz assim, a minha opinião, apesar do TST negar esse direito do trabalhador, eu sou contra, porque eu acho que o trabalho... É isso que nós queremos ouvir. É análise crítica. Você demonstrou o problema e você foi lá e demonstrou as conclusões. Você não concordou com... Olha, apesar de tudo isso, o TST está com toda a razão, porque... Não, você foi lá criticamente, discordou do TST, ainda disse mais, deu uma aula de TGP, né? Quando a gente fala de instituições judiciais, você disse, apesar do TST ser o órgão máximo, ele é o órgão máximo, não é? Quando se trata de normas trabalhistas, eu discordo, e discordo por isso. Então, foi uma aula dentro de uma aula, dentro de uma aula, dentro de uma aula. Eu só posso te dizer, e eu vou aqui, porque a gente já conversou pelo WhatsApp, eu e o Matheus, dizer que você nos dá orgulho. Se tem uma coisa como professor, a mim, ao professor Matheus, que nos dá orgulho, é não ver trabalho plagiado, é ter a aluna defendendo com segurança, falando com segurança tudo aquilo que escreveu, porque a gente sabe que tem uma dificuldade por trás da apresentação, a gente tem dificuldade por trás da escrita do trabalho, a gente tem uma dificuldade de acumular o TCC com as matérias, mas você foi lá e deu um show. Por isso, você foi aprovada com nota máxima. Agora pode chorar. Parabéns, parabéns. Comemore. Obrigada. Comemore. Só segura o coração aí, senão... Né? Parabéns, Ana Cristina. Parabéns, querida. Parabéns. Tudo de bom para você. Continue lutando por esse tema, porque você tem toda a razão. Trabalhador não pode ser prejudicado pelo entendimento firmado em gabinete. Parabéns. Parabéns. Obrigada, bom dia, gente. Boa sorte, colegas. Parabéns, minha querida. Sucesso. Parabéns mesmo. Obrigada. Sucesso. Eu fico imaginando, professor Matheus, os próximos, né? Meu Deus do céu. Agora, se já estavam nervosos, agora então... Ela aumentou bastante o nível aí. Eu acho que ficou uma coisa difícil. Vamos lá.